Eh, Exemplo do dízimo. Dizimar é uma prática aceita em toda a Bíblia. Abraão deu a Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Agindo assim reconheceu o sacerdócio divino Melquisedeque e mostrou que estava bem familiarizado com esta instituição sagrada. Esta referência casual ao dízimo indica que já era um costume estabelecido naquela época remota. Evidentemente, Jacó também compreendeu o dever de dizimar quando era um exilado e fugitivo. Fez um voto ao Senhor: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis capítulo 28, versículo 22. E depois do êxodo, quando Israel se estabeleceu como nação, Deus reafirmou a lei do dízimo como instituição divina, da qual dependia a prosperidade de Israel. Levítico capítulo 27, versículo 30 a 32, Números capítulo 18, versículo 24 a 26 e 28, Deuteronômio capítulo 12, versículo 6, 11 e 17. Longe de abolir esta instituição, o Novo Testamento assume a sua validade. Jesus aprovou o dízimo e condenou aqueles que violavam o seu espírito. Mateus capítulo 23, versículo 23. Enquanto as leis cerimoniais que regulavam as ofertas sacrificais, que simbolizavam o sacrifício expiatório de Cristo, acabaram na sua morte, o dízimo não. Sendo o pai de todos os crentes, Abraão é para os cristãos o modelo do pagamento do dízimo. Assim como Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, também os crentes do Novo Testamento dão o dízimo a Cristo, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículo 9, Hebreus capítulo 5, versículo 10 e Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao 22. A mordomia do templo. Como mordomos fiéis, glorificamos a Deus pelo modo como empregamos o templo. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. A Bíblia admoesta-nos a não nos comportarmos como necios, mas como sábios, remindo o tempo, enquanto os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Como Jesus temos de tratar dos negócios do nosso Pai. Lucas capítulo 2, versículo 49. Porque o templo é um dom de Deus. Cada minuto é precioso. É dado para a formação do caráter para a vida eterna. A mordomia fiel do nosso tempo significa usá-lo para aprender a conhecer o nosso Senhor, para ajudar os nossos semelhantes e para partilhar o Evangelho. Quando na criação Deus nos deu o tempo e reservou o sábado do sétimo dia como tempo santo para a comunhão com Ele. No entanto, deixou 6 dias para a família humana sem entregar a ocupações úteis. Exemplo do dízimo. Dizimar é uma prática aceita em toda a Bíblia. Abraão deu a Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Agindo assim reconheceu o sacerdócio divino Melquisedeque e mostrou que estava bem familiarizado com esta instituição sagrada. Esta referência casual ao dízimo indica que já era um costume estabelecido naquela época remota. Evidentemente, Jacó também compreendeu o dever de dizimar quando era um exilado e fugitivo. Fez um voto ao Senhor: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis capítulo 28, versículo 22. E depois do êxodo, quando Israel se estabeleceu como nação, Deus reafirmou a lei do dízimo como instituição divina, da qual dependia a
prioridade de Israel. Levítico capítulo 27, versículo 30 a 32. Números capítulo 18, versículo 24 a 26 e 28. Deuteronômio capítulo 12, versículo 6, 11 e 17. Longe de abolir esta instituição, o Novo Testamento assume a sua validade. Jesus aprovou o dízimo e condenou aqueles que violavam o seu espírito. Mateus capítulo 23, versículo 23. Enquanto as leis cerimoniais que regulavam as ofertas sacrificais, que simbolizavam o sacrifício expiatório de Cristo, acabaram na sua morte, o dízimo não. Sendo o pai de todos os crentes, Abraão é para os cristãos o modelo do pagamento do dízimo. Assim como Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, também os crentes do Novo Testamento dão o dízimo a Cristo, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículo 9, Hebreus capítulo 5, versículo 10 e Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao 22. A mordomia do corpo. Os filhos de Deus são mordomos de si mesmos, devendo amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as nossas forças, e de todo o nosso entendimento. Lucas capítulo 10, versículo 17. Os cristãos têm o privilégio de desenvolver as suas faculdades físicas e mentais da melhor maneira que lhes seja possível, e aproveitando todas as oportunidades para fazer. Dentro deste modo dão glória a Deus e podem ser uma bênção maior para os seus semelhantes. A mordomia do tempo. Como mordomos fiéis, glorificamos a Deus pelo modo como empregamos o tempo. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serviu. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. A Bíblia admoesta-nos a não nos comportarmos como necios, mas como sábios, definindo o tempo, enquanto os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Como Jesus temos de tratar dos negócios do nosso Pai. Lucas capítulo 2, versículo 49. Porque o tempo é um dom de Deus. Cada minuto é precioso. É dado para a formação do caráter para a vida eterna. A mordomia fiel do nosso tempo significa usá-lo para aprender a conhecer o nosso Senhor, para ajudar os nossos semelhantes e para partilhar o Evangelho. Quando na criação Deus nos deu o tempo que reservou o sábado do sétimo dia como tempo santo para a comunhão com Ele. No entanto, deixou 6 dias para a família humana sem entregar a ocupações úteis. O emprego dos dízimos. Os dízimos são sagrados e devem ser usados unicamente para fins sagrados. O Senhor ordenou todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Levítico capítulo 27, versículo 30 e 32. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, disse ele, para que haja mantimento na minha casa. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Em Israel, o dízimo era usado exclusivamente para os levitas, que, não tendo como tribo participado na partilha da terra, deviam ocupar todo o seu tempo na manutenção do culto de Israel, ministrando no santuário, instruindo o povo na lei do Senhor. Número capítulo 18, versículo 20 ao 24. Depois da crucificação de Jesus, quando já havia terminado a função designada por Deus para o sacerdócio levítico, os dízimos continuaram a ser usados para manter o ministério da Igreja de Deus. Paulo ilustrou este princípio sublinhando com um paralelo entre o serviço levítico e o ministério evangélico recém-estabelecido. Declarou ele: se nós semearmos para vós as coisas espirituais, será muito de que de vós escolhamos as materiais. Se outros participam deste direito sobre vós,
porque não nós com mais justiça? Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e o que servem ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11 ao 14. Os membros da igreja trazem então de boa vontade os seus dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Noutros termos, para que haja fundos suficientes na casa de Deus, para prover ao sustento do seu ministério e levar por diante a expansão do Evangelho. Exemplo do dízimo. Dizimar é uma prática aceita em toda a Bíblia. Abraão deu a Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Agindo assim reconheceu o sacerdócio divino Melquisedeque e mostrou que estava bem familiarizado com esta instituição sagrada. Esta referência casual ao dízimo indica que já era um costume estabelecido naquela época remota. Evidentemente, Jacó também compreendeu o dever de dizimar quando era um exilado e fugitivo. Fez um voto ao Senhor: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis capítulo 28, versículo 22. E depois do êxodo, quando Israel se estabeleceu como nação, Deus reafirmou a lei do dízimo como instituição divina, da qual dependia a prosperidade de Israel. Levítico capítulo 27, versículo 30 a 32. Números capítulo 18, versículo 24 a 26 e 28. Deuteronômio capítulo 12, versículo 6, 11 e 17. Longe de abolir esta instituição, o Novo Testamento assume a sua validade. Jesus aprovou o dízimo e condenou aqueles que violavam o seu espírito. Mateus capítulo 23, versículo 23. Enquanto as leis cerimoniais que regulavam as ofertas sacrificais, que simbolizavam o sacrifício expiatório de Cristo, acabaram na sua morte, o dízimo não. Sendo o pai de todos os crentes, Abraão é para os cristãos o modelo do pagamento do dízimo. Assim como Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, também os crentes do Novo Testamento dão o dízimo a Cristo, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículo 9, Hebreus capítulo 5, versículo 10 e Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao 22.